Então, sejam aí todos muito bem-vindos. O pessoal vai entrando aos poucos. Quem não assistir agora, depois assiste essa live gravada. Bom, meus amigos, a intenção desse encontro número um é ser o primeiro, né? De muitos. Então, toda semana nós teremos um encontro como esse, ao vivo. E, de novo, quem não puder participar do ao vivo, não tem problema, lá na plataforma fica gravado esse encontro. É uma conversa de mais ou menos 30, 40 minutos, tá? Então é sempre uma conversa que vai trazer algo aí relevante para ser debatido. E no dia de hoje eu trouxe dois artigos, já que a plataforma também tem a intenção de trazer informação científica atual para vocês. Então a ideia é trazer para vocês hoje dois artigos que foram escritos com muito carinho e publicados em periódicos de renome internacional pelo nosso grupo de pesquisa. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. O primeiro artigo é esse daqui. Certamente já tiveram pessoas aí que tiveram a opção, né, a oportunidade de ler esse trabalho. Esse é um trabalho de revisão sistemática, cujo objetivo do nosso grupo foi responder uma pergunta muito clássica, que nessa época, ali pré-pandemia, né, em 2020, foi justamente o ano da pandemia, quando o trabalho foi publicado, mas o trabalho foi feito antes da pandemia, ele buscava responder uma pergunta, afinal, quais são os exercícios que mais ativam o glúteo máximo? E nós tivemos um critério muito especial na seleção desses artigos que comporam essa revisão sistemática, onde nós não incluímos aqui exercícios que eram usados para reabilitação. Então, o artigo já tinha ali algumas revisões sistemáticas publicadas, tanto com glúteo máximo quanto com glúteo médio, mas muito voltado à área da fisioterapia, à área da reabilitação. Então, como o nosso intuito era ajudar treinadores que trabalhavam prioritariamente com a musculação, então com o treinamento e não com a reabilitação, a gente buscou incluir aqui os artigos que foram, né, que investigaram a ativação do glúteo máximo, prioritário dos três glúteos, o glúteo máximo, com exercícios que normalmente a gente utiliza na musculação. E isso está descrito já logo no título, né, que nós buscamos aí investigar a ativação muscular durante exercícios de força e hipertrofia mais comuns, tá? E esse é um trabalho que teve ali junto conosco a participação do pessoal da Unimep na época também, que fazia parte aí das nossas parcerias na visão ali, na pessoa do professor Henrique Góes Soares, que é alguém que investiga, né, no seu dia a dia de trabalho a questão biomecânica usando eletromiografia. Então eu tinha ali algumas dúvidas, inclusive, né, com esse equipamento, e eu pedi para o Henrico tirar essas dúvidas, já que ele era o especialista da utilização da eletromiografia. E por que pesquisar esse tema, né? Krause, mas nós não sabemos que existem vários exercícios bons para o glúteo. Por que investigar quais os que mais ativam, né? Primeiro porque até essa época, ali mais ou menos 5, 6 anos atrás, nós ainda tínhamos uma interpretação de que exercícios que apresentassem grande ativação de determinado músculo também seriam exercícios importantes para a hipertrofia. Logo, os que mais ativassem o glúteo, teoricamente, seriam ou deveriam ser aqueles que mais hipertrofiavam o glúteo máximo. Então, esse foi o primeiro, né, desejo da pesquisa, entender quais eram os exercícios que deveriam ser mais utilizados como exercícios para sugestão de prescrição para hipertrofia, usando como ferramenta, na época, tá, a excitação muscular via método diagnóstico de eletromiografia. Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, existiu uma guerra, né, nessa época entre dois grupos de pesquisa, um grupo brasileiro e um grupo internacional. O grupo brasileiro defendia que o agachamento era o melhor exercício que você poderia fazer para hipertrofiar o glúteo máximo. E o outro grupo de pesquisa defendia que era a elevação pélvica, esse exercício, né? E aí ficava essa guerra. Então a gente decidiu escrever um artigo, primeiro fazer a investigação, uma revisão sistemática, e aí é importante eu também mostrar para vocês o que tem na revisão sistemática que torna ela tão importante, tá? E o que tem a revisão sistemática que a torna importante é isso aqui, ó.
Isso, ó, isso aqui, ó. Critérios de inclusão e exclusão, tá? Isso aqui torna essa revisão importante, porque você vai utilizar critérios que são rigorosos para incluir um artigo e também para excluir um artigo. Então, como critério de inclusão, por exemplo, nós nessa época determinamos que todos eles deveriam ser artigos originais. Todos eles deveriam ser artigos de descrição, estudos com descrição, tá? Todos eles tinham que ter sujeitos fisicamente treinados. Então, indivíduos previamente ativos. Esses estudos deveriam ter utilizado um método diagnóstico de eletromiografia para serem incluídos, tá? E esse método de eletromiografia deveria ter sido normalizado por um teste de contração isométrica voluntária máxima, tá? E por conta disso, por exemplo, vocês vão ver que o exercício de leg press, ele não aparece na escala que eu vou mostrar para vocês à frente. E por que não aparece? Porque até 2020, nenhum estudo que tenha investigado estação muscular no leg press foi bem conduzido. Nenhum. Então, todos os estudos com leg press foram excluídos, porque eles não apresentavam o método de normalização da eletromiografia pelo teste de contração isométrica voluntária máxima. Não tinha, tá? Então, como não tem isso, que era critério padrão ouro, tá? Para levar em consideração para o artigo ser incluído aqui, os estudos com leg press foram todos excluídos, tá? Não estou dizendo que hoje não tenha nenhum estudo que tenha avaliado o leg press com um bom método, tá? Não é isso, mas até 2020 não tinha. Então, os que tinham sido publicados não foram incluídos porque eles não tinham o que precisava ter para serem incluídos. E todos os estudos deveriam ter analisado essa estação muscular no glúteo máximo, especificamente o glúteo máximo, com exercícios que tivessem resistência externa. Então, prancha ventral, tá? Ponte glútea sem nenhum tipo de resistência, sem peso. Nada disso foi aqui incluído. Beleza? E o último critério de inclusão que nós colocamos é que os artigos deveriam ser escritos em inglês, tá? E por que inglês? Porque inglês é o idioma da ciência mundial. Se eu quero que meu artigo seja lido por mais pessoas, eu devo escrevê-lo em inglês. Ah, Krause, mas você chegou a ver se não tinha nenhum outro estudo em outro idioma, tá? Que valesse a pena incluir? Sim, eu olhei e não tinha, tá? E não tinha. Até porque hoje os principais periódicos do mundo têm no seu escopo artigos escritos apenas ou também em inglês. Beleza? Por outro lado, estudos com dados insuficientes, estudos de revisão, trabalhos apresentados em conferências, teses, uh, artigos com pacientes que tinham algum problema metabólico ou músculo esquelético, ou que os pacientes fossem idosos, foram excluídos, tá? Pobre apresentação dos dados também, não trazendo os dados originais, beleza? Também. Descrição vaga ou não clara dos protocolos aplicados e artigos que tivessem avaliado o glúteo máximo em condições de isometria, pliometria ou calistenia também foram excluídos, tá? Então veja, foram critérios estipulados, muito bem estipulados, que poderia ser incluído e o motivo pelo qual seria excluído. Então, isso aqui, esses critérios de inclusão e exclusão, tá? Eles formam a base a base de características que eu preciso ter nos estudos, que são aqui incluídos, e a base de critérios que eles não podem apresentar, caso apresentem, eles também são excluídos, tá? A partir daí, 3 indivíduos, independentemente, fizeram a busca em algumas bases de dados, tá certo? E foram usados os mesh terms, os descritores mesh, que são descritores do PubMed. Toda boa revisão sistemática, com ou sem a meta-análise, tem que fazer a busca usando os descritores mesh. Isso é padrão determinado pelas instituições que regem, que nos dão as regras para fazer uma boa revisão sistemática. A partir daí, você encontra os termos mesh no PubMed, tem um
item exclusivo para isso no PubMed, tá? Você também usa as palavras relacionadas aos meshes, que também tem no PubMed. E caso você saiba que pode usar alguma palavra-chave específica para achar mais artigos, você também pode colocar keywords específicas junto aos mesh e aos termos relacionados aos descritores mesh, tá? E nós, nessa data aqui, ó, 15 de fevereiro de 2019, nós, portanto, fizemos essa busca. 3 pesquisadores de forma independente pesquisaram no PubMed, Medline, Sports Disco, Scopus, Google Scholar e no Science Direct artigos usando, né, essas palavras que estão aqui. Né, você pode ver que tem um parágrafo quase que inteiro, né, praticamente inteiro, com as palavras que foram usadas, e usando aqueles critérios lá em cima, nós chegamos no número final de aproximadamente 16 estudos que foram incluídos na revisão sistemática. Inicialmente, nós encontramos 1963 papers, e aí você vai, né, usando vários critérios daquele que eu coloquei, até chegar nos critérios finais, onde 16 tiveram as condições necessárias para serem incluídos, tá? E a partir daí a gente começa a montar as tabelas, fazendo toda a descrição de cada pesquisa. Então, se vocês quiserem depois olhar as tabelas aqui, você vai ver como cada estudo foi feito. Então, aqui, ó, qual foi o método de normalização usado, né? Então, assim, quando você fazia a contração isométrica voluntária máxima, ela era feita em que posição? Eu tenho aqui descrito os exercícios que foram usados para cada referência, o lugar que os eletrodos foram colocados no glúteo máximo, isso é importante. Qual foi a sobrecarga do teste para a normalização da anatomografia e quais foram os principais achados de cada estudo, tá? Tá tudo isso aqui descrito na tabela 1 e nas demais tabelas também. E o mais importante para nós, inicialmente, era isso aqui, ó, na tabela 2. Usando todos os critérios que nós usamos, quantos estudos nós encontramos que avaliaram o agachamento com a barra nas costas, tá? O back squat. 10 ao todo. Então, 10 estudos. Então, o exercício mais pesquisado para glúteo no mundo até 2020 era o agachamento com a barra nas costas. 10 estudos com 156 sujeitos. E eles encontraram uma média de ativação, somando todos os tipos de agachamento com a barra nas costas, uma média de ativação de 53,1% da contração isométrica voluntária máxima. Mas, quando a gente avalia o mínimo e o máximo encontrado, tem estudos que encontraram 13% de ativação apenas e outros quase 93% de ativação. Isso varia de acordo com uma série de características do estudo, e aí vocês podem olhar lá em cima cada um deles, tá? O segundo exercício mais pesquisado até essa época era a elevação pélvica, depois vinha levantamento de variações, front squat e vários outros tipos de exercício, tá? Aquele de forma geral que apresentou a maior ativação aqui nessa tabela mais genérica foram as variações de step up, tá? Com 125% da contração isométrica voluntária máxima. E aí nós criamos um ranking, né? Com 24 variações de exercício, da que mais ativa o glúteo, que foi o exercício de step up tradicional, subindo no banco de 45 centímetros de altura com uma intensidade de 6 RMs aproximadamente, tá? E aquele que menos ativou o glúteo foi o agachamento profundo, bunda no tornozelo, com 26, quase 27% da contração isométrica voluntária máxima, né? Então, você tem uma variação enorme de exercícios. Cabe ressaltar que os 16 primeiros exercícios apresentaram muito alta ativação do glúteo máximo. Então, você poderia usar qualquer uma desses 16 variações de exercício aqui, ó, que elas teriam, teoricamente, em termos de ativação, uma ativação muito similar, tá? Krause, mas vem cá, essa tabela, esse ranking, diz qual é o mais eficiente para a hipertrofia muscular? Não. Ele apresenta o que mais ativou o glúteo máximo. Ponto. Tá? Ponto. E aqui foram as variações de step up. As que mais ativaram, seguidas de variações de levantamento terra, variações de elevação pélvica, variações de afundo, variações de agachamento. Então tem uma quantidade enorme
de exercícios que podem ser utilizados quando você pensa exclusivamente em ativação muscular. Mas esse ranking, por muito tempo, tá? Foi utilizado por alguns anos pós-aplicação, foi e ainda é utilizado para nortear qualidade. E quando eu falo qualidade, é hipertrofia muscular. No entanto, em momento nenhum durante esse estudo, e nem em qualquer live que eu tenha feito a respeito desse estudo, eu citei, ou nós aqui nesse estudo citamos, que um ou outro é melhor para hipertrofia muscular, tá? Mas uma coisa que me chamou muita atenção na época desse estudo, da aplicação desse estudo, foi que ninguém até 2020 praticamente fazia step up para hipertrofia de glúteo. Ninguém. E a partir desse estudo, uma quantidade enorme de pessoas passou a fazer o exercício. Então, eu posso dizer que o exercício serviu, de uma certa forma, como uma receita onde você mostra os ingredientes que a pessoa pode colocar para formar o prato. E aí cabe a ela escolher no prato dela qual ingredientes ela quer acrescentar. Agora, por conta do debate também sobre eficiência do melhor exercício para glúteo, em 2025, tá? Nós publicamos, então esse ano, agora em abril, mês passado, nós publicamos uma revisão sistemática com meta-análise, tá? O que é a meta-análise, Krause? A meta-análise é a utilização, é nada mais do que a utilização de métodos estatísticos, tá certo? Para verificar se uma determinada intervenção funciona para induzir um certo desfecho. Então, aqui no caso, a intervenção foi treinamento resistido, o desfecho foi hipertrofia de glúteo máximo, tá? Então, nós usamos aí métodos estatísticos, porque nós tínhamos condições disso. Então, a revisão sistemática, ela tem que trazer para você uma quantidade suficiente de dados para você rodar a meta-análise. Porque apenas dados específicos entram para a meta-análise, não é qualquer dado estatístico que tem nos estudos. Eu também tenho que saber qual é o método estatístico que eu vou usar, que no caso nós usamos média e desvio padrão, para gerar o efeito do tamanho e a partir daí tirar as nossas conclusões usando meta-análise, tá? Usando a ferramenta da meta-análise. Então, primeiro faço a revisão sistemática e no final eu vejo se tem dados estatísticos suficientes ou não para rodar a meta-análise. Beleza? E esse tipo de estudo é considerado padrão ouro, o melhor tipo de estudo que você pode fazer para chegar numa determinada conclusão. Beleza? Então aqui nós objetivamos fazer uma seleção apenas de estudos que tinham avaliado a hipertrofia do glúteo máximo e aqui nos critérios de inclusão, tá? Vou até rodar para vocês verem aqui, tá? Aqui, ó, nos critérios de inclusão, nós determinamos que os estudos tinham que ter sido feitos por pelo menos 5 semanas, deveriam apresentar medidas intragrupo pré e pós intervenção, com o mesmo método diagnóstico, tá? E que o método diagnóstico poderia ser apenas três. Apenas três poderiam ser os métodos diagnósticos para avaliar a hipertrofia. Primeiro, ultrassom. Segundo, a ressonância magnética, tá? E aqui nós colocamos apenas os dois, mas nós determinamos que tivesse tomografia computadorizada, também poderia ser incluído. Só que no fim não tinha nenhum, então eu nem citei a tomografia como opção, tá? Então aqui nós determinamos dois, com 3 tipos de medida. Com ressonância magnética, os autores poderiam nos apresentar os dados de volume muscular em centímetros cúbicos, de área de seção transversa em centímetros quadrados, porque a área é uma medida bidimensional, o volume é tridimensional, ou ainda uma medida bidimensional também, que é a espessura muscular. Aliás, bi não, né? É apenas de uma dimensão, que é a espessura muscular vista com ultrassom, tá? Então, esses foram os dois métodos diagnósticos, 3 medidas que tivessem sido feitas, tá? Aqui também não poderia ter nenhum tipo de paciente doente, só indivíduos jovens, no caso jovens não, saudáveis, dos 18 aos 45 anos de idade. Então, idoso aqui também não entrou, tá? E aqui teve um detalhe importante. Aqui os 3 autores também fizeram uma revisão de forma independente para chegar nos 12 estudos que foram incluídos, tá? Aqui foram 12 estudos incluídos da revisão sistemática, dentre os quais um foi excluído porque não tinham dados suficientes
para a meta-análise, mas esse 1 está aqui na revisão sistemática. Ele tinha os dados para descrever a revisão sistemática, mas ele não apresentava os dados suficientes para rodar a meta-análise, a estatística, tá? Então, por conta disso, esse 1 foi excluído da análise estatística, mas ele apresenta seus resultados na revisão sistemática, que são coisas à parte, beleza? E aí teve um estudo em particular, ou na verdade dois estudos em particular, que nós ficamos batendo cabeça se incluir ou não, que foram os estudos de Barbalho, tá? 2019 e Barbalho 2020. E por que nós ficamos batendo cabeça? Porque existe um pré-print chamado The White Paper, os dados improváveis, em inglês, logicamente, de Barbalho e colaboradores. Então, esse grupo de pesquisa, no caso liderado por esse pesquisador chamado Matheus Barbalho, ele foi confrontado publicamente nesse The White Paper, onde os autores do The White Paper citam que 10 estudos do grupo do Barbalho tiveram sido fraudados ou poderiam ser fraudados. O que é fraudados? São os dados modificados, os dados originais modificados na hora de rodar estatística, ou os dados tivessem sido criados onde nem a pesquisa em si tivesse sido feita, tá? Vários desses estudos, dentre os 10 citados, foram já retirados do ar, tá? Então eles tiveram os seus artigos excluídos pelas revistas científicas que os publicaram. Então os artigos foram retratados. No entanto, dois desses estudos, mesmo os autores entrando em contato com a devida revista científica, ela decidiu manter as pesquisas publicadas. E aí essas pesquisas apareceram na nossa busca, tá? Esses dois estudos passam os critérios de inclusão e não há nada nesses estudos, dentre os critérios que nós decidimos colocar para excluir, que pudesse excluí-los. E aí aquilo, se eu não tenho prova de que João matou Maria, eu não posso condenar João. Se João vai ao tribunal e não é provado que João matou Maria, não adianta eu achar que João matou Maria, porque não tem como provar. Então, os demais artigos que foram retratados foram provados que foram manipulados, que foram fraudes. Mas esses dois estudos, mesmo a gente sendo cético em relação realmente à sua realização, e até crendo que eles são artigos fraudados, ou tiveram seus dados manipulados, tá? Eu não posso levar aqui a minha opinião em relação. Por que não? Porque ele passa os critérios de inclusão e porque não tem neles nada dos critérios de exclusão que eu possa excluí-los. Então eu não posso excluir porque eu acho que foi fraudado. O trabalho está publicado e passou. Então eu decidi, junto com o meu grupo, incluir esses dois estudos, tá? Na revisão sistemática e na meta-análise também, por dois motivos. Primeiro, eu seria crucificado se eu incluísse ou se eu não incluísse. Ponto. Tá? Porque se eu incluísse, ia acontecer o que aconteceu. As pessoas me criticando por ter incluído. Se eu não tivesse incluído, iam me atacar, ou nos atacar, dizendo que nós fizemos uma seleção amostral dos estudos de forma enviesada. Né? Aliás, viesada. Seria viesada. Por quê? Porque eu, usando a minha opinião, a minha crença, eu teria tirado os artigos. Ó, ele tirou porque ia contra aquilo que ele prega. Então eu sabia que se eu tirasse, ia ter o outro lado que ia falar: só incluiu o que é bom para o trabalho dele, para mostrar o que ele quer. Então eu tentei ser imparcial. E eu sabia que eu não ia agradar nem aos gregos e nem aos troianos. Então eu decidi incluir o estudo, ser ah, não ter nenhum tipo de viés, ser imparcial e incluir. E eu rodei a estatística de qualquer jeito sem e com esses estudos. E não deu muita diferença, tá? Então, eles não afetaram os resultados que nós encontramos aqui, beleza? E aí, logicamente, que nós rodamos todas as análises de qualidade desses estudos, tá? Os estudos, de uma forma geral, foram classificados como bom a moderados, nenhum estudo ruim foi incluído aqui, tá? Desses 12 estudos, os 12 foram 6 com qualidade moderada e 6 com boa qualidade, tá? Foram usadas escalas específicas
para fazer essa análise de qualidade, então não é a minha opinião também, tá? São escalas e questionários específicos para determinar, eu tenho até aqui as referências que vocês quiserem, então aqui, ó, a escala de qualidade foi a escala de Downs and Black, um trabalho de 98, vocês podem acessar esse trabalho aqui e ver qual foi o questionário que nós usamos, tá, para definir a qualidade dos estudos. Ao todo, eles têm 27 itens nesse questionário que eu uso para avaliar cada um dos 12 estudos que foram incluídos. Então, cada um dos 12 estudos que foram incluídos, nós avaliamos levando em consideração 27 itens e, além disso, tá, nós incluímos outros itens, né, o item 28 e o item 29, nós incluímos, além, né, dos 27 itens, nós incluímos mais dois, que eram itens sugeridos por outros autores quando a gente faz a análise de qualidade de estudos com seres humanos e treinamento resistido, tá? Aqui está a pontuação que vocês podem ver, que é dado para o trabalho ser bom, né? Então, ele vai no máximo tirar 29 pontos, tá? Então, de 21 a 29, boa qualidade, de 11 a 20 pontos, qualidade moderada, e abaixo de 11 pontos, de 11 para baixo, a qualidade é ruim, é low quality, é qualidade baixa. Aqui nós não tivemos nenhum classificado como low quality, tá? Muito bem. E aí, dentre os dados, nós encontramos um resultado interessante aqui. Deixa eu já ir lá para baixo direto, tá? Isso aqui, ó. O primeiro dado que nós trazemos para vocês da meta-análise mostra, tá, que de uma forma geral, os trabalhos apresentam certos riscos de viés. Então, apesar dos trabalhos terem sido classificados como bom a ruim em relação à qualidade, tá, eles apresentam alguns vieses, porque faltam algumas informações para deixar o trabalho mais claro, mais esclarecido. Krause, como é que eu sei se o trabalho é bom ou ruim? Você vai no método, antes de mais nada, e avalia se o método é reprodutível, tá? O que é reprodutível? Tem todas as informações desse método que você precisa ter para reproduzir esse estudo de novo? Então, digamos que você pegue aqui o meu método de pesquisa e fala, cara, que dia que você fez essa pesquisa? Daqui em cima, ó. Tá lá em cima. Tá lá para cima. Tem aqui o dia que nós fizemos, tem uma data específica. Sobe. Lá em cima ainda. Sobe mais. Tá aqui, ó. Então, entre o dia 28 de outubro e 4 de novembro de 2024, nós fizemos a busca. Portanto, se você pegar todos essas palavras aqui, todas elas, tá? Definir nas suas bases de dados essas datas, tá? Essas datas como quórum, e jogar essas palavras específicas para cada base de dados, você tem que obter o mesmo número de artigo que eu achei. 5.354 papers, tá? E aí você fala, bom, mas eu quero atualizar a sistemática. Eu posso refazer? Sim. Então eu tenho que ter colocado aqui, ó, todos os ingredientes necessários para você refazer o bolo. De uma forma bem simples, tá? Então eu tenho que ter apresentado aqui tudo que foi usado para um terceiro pesquisador fazer exatamente a mesma busca e obter resultados similares e além dos que eu encontrei. Por que além? Porque se você for pesquisar hoje, tá? Já passaram a ser alguns meses da data da busca que nós fizemos. Então, se você quiser hoje atualizar essa busca, para ver se tem mais algum artigo que tenha sido publicado, tá? Com hipertrofia de glúteo máximo, você vai usar isso aqui, né, a estratégia de seleção, os critérios de inclusão e exclusão, a seleção de exercício de análise de qualidade, tá? E os dados, a síntese dos dados, a meta-análise, você reproduz isso, você tem que incluir, né, achar o mesmo número mais alguns artigos novos que possam vir a aparecer na sua busca. Isso é o que a gente chama de reprodutibilidade. Eu tenho que ter apresentado tudo de uma forma clara para qualquer pessoa no mundo, em qualquer lugar, reproduzir exatamente o que eu fiz, tá? E vários resultados, em relação a alguns resultados que nós encontramos, da análise de viés, tá? Do risco de viés, nós encontramos aí que existe um risco de viés,
porque nem todos os métodos de pesquisa, das pesquisas incluídas, apresentavam tudo o que precisaria para você reproduzir na íntegra o método dos autores, tá? Então isso traz um viés assim, que não é baixo, beleza? Outra coisa, alguns estudos citam os resultados de uma certa forma tendenciosa, né? Então eles apresentam os principais resultados e aqueles resultados que você fala, tá, mas e tal coisa? Eles omitem ou apresentam com pouca informação, tá? Tanto é que eu tive que pedir dados adicionais para 3 autores. Que bom que os 3 me enviaram por e-mail os dados adicionais. E aí eu consegui ter mais visibilidade dos resultados finais, tá bom? E de uma forma geral, nós encontramos aqui, ó, o diamante para o lado direito, mostrando que o treinamento resistido apresenta um efeito moderado, tá, sobre a hipertrofia do glúteo máximo. Isso quer dizer, eu vou ter uma boa hipertrofia de glúteo, de uma forma geral, fazendo exercícios que têm extensão do quadril? Sim, eu terei. Mas toda vez que eu fizer um exercício, eu vou induzir na mesma pessoa o mesmo resultado que eu induzi numa outra? Não, tá? A tendência é do resultado ser moderado, portanto, há uma certa variabilidade do resultado entre os indivíduos, ok? Nós fizemos uma análise de sensibilidade, dividindo por método diagnóstico. Então, aqui avaliando volume muscular, área de extensão transversa e espessura muscular. E nós encontramos resultados relativamente similares com um dado importante. Se os autores, daqui em diante, usarem mais a ressonância magnética através da medida de volume muscular, o efeito do tamanho do resultado tende a ser um pouco maior do que se fizer área de secção transversa e espessura muscular. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, espessura muscular seja ruim, mas sim que o effect size dele é um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo. Mas a esmagadora maioria, né, dos resultados vieram dos resultados de espessura muscular com ultrassom, até porque é o método diagnóstico bem mais barato, tá? Nós incluímos aqui também análise de, pô, eu só faço um exercício. Será que eu tenho o mesmo resultado de combinar os exercícios? E aqui eu vou separar de uma certa forma. Quando você investiga efeito de um único exercício, tá? Normalmente os estudos incluem pessoas que são previamente sedentárias, tá? E aí nós encontramos um effect size também moderado, mas significativos. Quer dizer, se é uma pessoa previamente sedentária, intermediário, for colocado para treinar um único exercício que estimule hipertrofia de glúteo, 2, 3 semanas por pelo menos 5, 6 semanas, é esperado que esse glúteo máximo ele hipertrofie, tá? Aqui só tem um trabalho, que é o trabalho de Barbalho e colaboradores, que disse que fez essas medidas com mulheres com no mínimo 5 anos de treinamento, tá? E ele diz aqui, né, que houve hipertrofia significativa do glúteo máximo. Beleza, a gente espera que seja verdade, tá? Mas de uma forma geral, isso não afetou os resultados como um todo. Agora, quando você combina exercícios, as amostras desses estudos foram amostras mais treinadas, pessoas intermediárias ou avançadas. Também visto que gera um effect size moderado, tá? Então, seja exercícios únicos para os menos treinados ou os combinados para os mais treinados, o efeito do tamanho é relativamente similar. E, por fim, nós fizemos análise de não treinados e treinados, que muita gente fala assim, ah, mas é com não treinado. Pois é. Quando a gente avaliou aqui ó, o tamanho do efeito de não treinados e treinados, o tamanho do efeito foi muito similar, moderado para os dois, tá? Então, seja a amostra não treinada ou a amostra treinada, tende a ter resultados relativamente similares em termos de efeito deste tamanho. E de uma forma geral, em relação aos exercícios, né? Quais exercícios aí foram apresentados como eficientes para a hipertrofia do glúteo máximo? Vamos lá. Se você quiser um exercício teoricamente isolador, o que é isolador? Ele induz hipertrofia praticamente só no glúteo máximo, com pouco ou nenhum efeito de hipertrofia nos músculos adjacentes, quadríceps, glúteo médio, isquiosurais, adutores, tá? Dentre os pesquisados, o melhor até hoje apresentado é a elevação pélvica com barra e amplitude máxima, tá?
esse é o exercício. Então, se eu não tiver interessado em gerar hipertrofia nos músculos adjacentes ao glúteo, ao quadril, tá certo? A elevação pélvica. Ah, mas e o RDL e outros exercícios? Esses outros exercícios ainda não foram investigados. Então, de acordo com a literatura presente até o momento, a elevação pélvica é o exercício a ser escolhido, tá? No entanto, vocês também podem usar exercícios em quatro apoios, onde a sobrecarga é produzida por bands de tensão que vão sendo aumentadas, que tem um estudo que foi incluído aqui, que também mostrou efeito positivo de hipertrofia no glúteo máximo, tá? Agora, se você tiver interessado em gerar hipertrofia no glúteo máximo e também em músculos adjacentes, o exercício a ser sugerido, de acordo com os estudos incluídos aqui, é o agachamento com a barra nas costas, na maior amplitude possível. E quando eu digo a maior amplitude possível, essa amplitude ela é individualizada. Portanto, você não precisa necessariamente bater a bunda no tornozelo se você não conseguir chegar nessa amplitude. Porque realmente não é para todo mundo, não é todo mundo que tem uma estrutura articular que permita essas amplitudes maiores. Então, vai na máxima amplitude anatômica possível. Já é suficiente para gerar hipertrofia do glúteo máximo, de acordo com o trabalho daqui, que é o trabalho do Daniel Plotkin e colaboradores, publicado em 2023. Tá? Agora, o mais legal, na minha opinião, é combinar exercícios, né? Combinar exercícios. Então, estudos aqui mostraram que combinar exercício multi com monoarticular, agachamento com elevação pélvica e glúteo com quatro apoios, por exemplo, gera uma hipertrofia significativa, tanto quanto você fazer 3 ou 4 multiarticulares no mesmo treino. Então você pode fazer só multiarticular ou multi mais mono, que a hipertrofia do glúteo máximo tende a ser similar. Krause, mas eu não posso gerar hipertrofia de vastos. Eu posso fazer um volume maior de isolados com os exercícios ali da aliação pélvica? Sim. O trabalho de Bartolomei e colaboradores, publicado em 2024, tá? Mostrou que você treinar a hiperextensão reversa na máquina, tá? Junto com a elevação pélvica, produziu o mesmo efeito de hipertrofia no glúteo máximo de você fazer agachamento com a barra nas costas, mais o exercício step-up também com a barra nas costas. Tá certo? Então, a possibilidade de prescrição é grande, tá? E o outro exercício multiarticular que nós também encontramos aqui bons resultados foi o leg press inclinado, tá? O leg press inclinado, 45 graus. Mas aqui, aparentemente, todos eles mediram, tá? Parece, pelo menos, todos eles mediram um glúteo na mesma amplitude, que foi uma amplitude ali por volta de 90 graus de flexão do joelho e com os pés no centro da plataforma. Com exceção do trabalho do Thiago Trindade e colaboradores, de 2019, que não viu hipertrofia significativa do glúteo máximo, porque a variabilidade de resultados dentro da amostra foi grande. Então, gente perdendo um volume, né? Teve pessoas ali, voluntários, reduzindo espessura de glúteo máximo, enquanto outros tiveram um aumento muito grande da espessura do glúteo máximo. Então, a variabilidade de hipertrofia do glúteo máximo dentro da mesma amostra, no estudo do Thiago Trindade, foi muito grande, tá? E na estatística isso não se mostrou eficaz. Beleza? Então, beleza, meus amigos. Só lembrando que nós teremos toda semana, tá? Uma live dessa, mais ou menos no mesmo prazo que nós tivemos hoje, aqui em torno de 40 minutinhos, para onde eu vou apresentar aqui algum artigo para vocês, algum assunto da semana, que a gente possa, em algumas oportunidades, debater. Se for algum assunto da semana, eu vou trazer vocês para debater aqui nessa live, ou para apresentar algum estudo que seja importante mostrar para vocês. Esses dois estudos estão na plataforma, tá? Ambos são free, são open access. Então, ambos vocês podem fazer download gratuitamente, caso queiram pegar na internet. Mas na plataforma também tem eles lá disponíveis para download. Beleza? Então, meus amigos, é isso e